Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje para tecer uma reflexão a partir do encontro entre Maria Madalena e o Cristo ressuscitado, Cristo ressurreto, encontro este que está registrado no capítulo 20, versos de 1 a 18 do Evangelho segundo escreveu João. Eu me aterei a este episódio e dele tirarei algumas lições para o nosso crescimento, para a nossa reflexão, para o nosso entendimento acerca do Evangelho, acerca da palavra de Cristo. Mas antes de entrar neste assunto propriamente dito, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, a ajudar-nos na divulgação deste espaço. Esse é um espaço por meio do qual nós propagamos o Evangelho do Cristo, sempre numa perspectiva mais ampla, sempre em diálogo com outras áreas do conhecimento. Enfim, aqui nós buscamos conhecer o Cristo por meio do Evangelho que ele nos deixou, por meio do Evangelho que ele nos outorgou. Portanto, nos ajude na divulgação deste espaço, se inscrevendo e compartilhando com outras pessoas. Bem, o capítulo 20, versos de 1 a 18 do Evangelho segundo escreveu João, este Evangelho que é considerado como o mais espiritual de todos os evangelhos. Em João nós encontramos uma alta teologia, já uma teologia muito mais elaborada, muito mais desenvolvida, quando comparado aos demais evangelhos. Em João, no capítulo 20, versos de 1 a 18, na madrugada de domingo, no terceiro dia após a crucificação de Cristo, diz-nos o evangelista que Maria, ansiosa, e Maria aqui é a Maria de Magdália, Maria Madalena, aquela Maria que habitava num vilarejo, talvez em seu tempo, Magdália não tinha mais que 3.000 habitantes, um vilarejo na Galileia e que teve um encontro com Cristo, um encontro transformador com Cristo, quando este ainda estava vivo, quando este ainda estava no exercício de seu ministério público e tornou-se uma discípula fiel ao Cristo. Bem, esta mesma Maria, Maria Madalena, no domingo de madrugada, portanto, ainda quando o dia não havia se despontado, quando ainda se fazia noite, ela corre até o sepulcro para estar próxima, ou poder pelo menos se achegar ou visitar o local onde Cristo havia sido sepultado. Entretanto, quando lá chegou, se assustou, pois a pedra do sepulcro havia sido removida. Ela volta, narra o que vira a Pedro e João. Estes dois correm até o sepulcro e veem a pedra removida e que não havia ali nenhum corpo. Os dois retornam e Maria lá permanece. E ela permanece chorando. Diz-nos o evangelista João que Maria chorava. E chorava
porque não havia encontrado o corpo do Cristo. Duas figuras aparentemente misteriosas ali dentro do sepulcro estavam, provavelmente figuras angelicais, que se inquietaram com o choro de Maria. Ora, estas figuras angelicais certamente já sabiam da ressurreição do Cristo. Entretanto, Maria não sabia ainda. Maria ainda não tinha este conhecimento. A Maria, este ato maravilhoso, miraculoso, não havia ainda se revelado, e ela chora, ela pranteia, e uma terceira personagem entra em cena e faz a Maria a mesma pergunta que os anjos lhe haviam feito: mulher, por que choras? E acrescenta: a quem buscais? A quem procurais? Maria então confessa a esta terceira figura, apresenta-lhe a causa do seu pranto. Ora, ela diz chorar porque o corpo do seu Cristo não estava ali, e ela se volta àquela terceira figura, perguntando-lhe se por acaso não fora ela, aquela terceira figura, que levara para longe o corpo do seu Cristo. Ela, Maria, identificou, pensou se tratar de um jardineiro, de alguém responsável em cuidar das flores daquele lugar. Não sabia ela que ela se dirigia, que ela estava se reportando diretamente ao Cristo ressuscitado. Ora, ela só se convence disto, ela só toma consciência disso quando aquele suposto jardineiro lhe chama pelo nome: Maria. Ora, esta voz que agora vem dotada de uma pessoalidade, de uma intimidade extremamente tocante, profunda, esta voz lhe soa com muita familiaridade, e ela agora reconhece estar diante do Cristo ressurreto, e a ele se dirige chamando-o de mestre, Rabone em hebraico, mestre. Ora, provavelmente ela intenta abraçá-lo, se jogar aos seus pés, né, num gesto que inspirou o imaginário artístico no Renascimento. Ela se lança aos pés do Cristo e este lhe adverte, dizendo que ele ainda não havia partido, se destinado para o Pai. Não me detenhas, Maria. Ora, Maria, eu não posso ficar aqui detido, pois ainda tenho 40 dias pela frente para estar com os demais e a eles lhes dizer ainda algumas verdades, e com eles compartilhar alguns momentos, compartilhar de algum tempo juntamente com eles. Bem, Jesus toma um outro caminho, Maria volta para anunciar aos demais discípulos, aos 11, o que ela testemunhara, o Cristo ressurreto. Este é um episódio belíssimo, um episódio sobre o qual nós podemos tirar maravilhosas lições. Ora,
Maria chora e pranteia diante dos anjos. Essas figuras angelicais parecem estranhas, alheias àquele pranto do Cristo. Ora, ela chora e pranteia. E esse choro de Maria diante dos anjos é extremamente sugestivo, extremamente rico à nossa vida cristã, ao nosso crescimento cristão, porque este choro que não encontra consolo nem diante dos anjos, nos coloca diante de uma carência, de um vazio, de uma tristeza que só são preenchidos pela presença do Cristo e do Cristo ressuscitado. Ora, nada mais parecia consolar Maria, nada mais parecia atenuar o pranto de Maria, nada mais parecia amenizar a dor de Maria, nem os anjos ali no interior do sepulcro, sentados na lápide onde o corpo de Cristo outrora fora colocado, nem os anjos são capazes de amenizar o pranto de Maria. Ora, existem dores, existem prantos, existe um vazio no ser humano que somente Cristo é capaz de preencher, que somente o Cristo é capaz de amenizar, somente o Cristo é capaz de ocupar, de confortar, de consolar. Existem lágrimas que só Deus pode nos ajudar que só Deus pode enxugar. Existem dores que só Deus pode nos ajudar a superá-las. Ora, existe um vazio, tal qual o vazio de Maria, que somente a presença do Cristo é capaz de preencher, é capaz de ocupar, é capaz de encher e prover ao indivíduo um sentido mais profundo de existir. Maria chora e não encontra consolo. De repente, uma terceira figura se coloca, e essa terceira figura, diz-nos João, é confundida com um jardineiro. Olha, esse ofício, essa prerrogativa, esse predicativo cai muito bem ao Cristo. Se aplica perfeitamente ao Cristo, embora Maria tenha num primeiro momento diminuído esta imagem, mas é um predicativo, uma forma de identificar o Cristo que lhe cai muito bem, pois Cristo aqui se apresenta como o segundo Adão, haja vista que o primeiro Adão foi feito por Deus como um jardineiro. Ora, o primeiro Adão foi criado lá no Éden e Deus lhe conferiu logo de imediato uma missão, por assim dizer, um sentido para estar, pelo menos um primeiro sentido para estar neste mundo. E qual foi o sentido? E qual foi o ofício? E qual foi a missão que Cristo confiara a Adão? A de cuidar do jardim, a de cuidar do Éden. Portanto, Éden foi feito por Deus, um jardineiro, para cuidar de seu jardim. Adão foi feito por Deus, um jardineiro, para cuidar do seu jardim, para cuidar do Éden. Aqui Cristo se apresenta como um jardineiro que
não irá mais, como o primeiro Adão, cuidar de um jardim delimitado, de um jardim físico, daquele jardim do Éden, mas cuidará de outro jardim, o jardim de todos aqueles que a ele se entregarem, o jardim de todo homem, toda mulher que a Cristo se entregar, confessando ser o seu Redentor, o seu Salvador. É deste jardim, um jardim de perspectivas espirituais, pois estamos diante de um jardineiro que se revela a partir de uma perspectiva espiritual extremamente profunda. Ora, este jardineiro, o segundo Adão, agora está incumbido de cuidar, de cuidar da flor ferida, da flor adoecida, da flor desesperada, da flor desanimada, desalentada, da flor abatida, que se propuser a fazer parte do seu grande jardim. Ora, embora Maria tenha confundido com o jardineiro, em nada esta imagem apequena o Cristo, pois ela também revela a sua ação, a sua obra, o sentido de sua existência entre os homens, que é a obra de cuidar, a obra de apaziguar, a obra de amenizar, a obra de curar, a obra de redimir, a obra de salvar. E em terceiro lugar, Maria só se dá conta de que estava diante do Cristo porque este lhe chamara pelo nome, Maria. Aí então ela se convence de que estava diante do Cristo e este ressuscitado. Ora, Jesus já havia falado com Maria e utilizado até mesmo uma frase mais longa. Jesus perguntou a Maria: por que choras? E vejam, aqui não é uma pergunta retórica, porque as perguntas que Cristo faz, as perguntas que Cristo fez, e ele fez dezenas de perguntas ao longo dos evangelhos, suas perguntas não são retóricas, suas perguntas já são palavra de Deus. Suas perguntas já estão prenhes de sentido e de resposta. Ora, suas perguntas estão profundamente imersas em sentido para a nossa existência. Jesus não pergunta a Maria por que ela chorava para saber a causa do pranto de Maria, porque a causa Cristo já conhecia. Ora, ele pergunta a Maria por que chora, porque quer tomar parte no seu drama, quer tomar parte em sua angústia, quer tomar parte em sua dor. O salmista vai dizer que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Jesus pergunta a Maria: por que choras? Porque desenvolve com ela um vínculo de empatia, porque está disposto a participar com ela de sua dor, a fim de amenizar o drama vivido por Maria, e isso se aplica a nós. Ele tem empatia em relação à nossa dor, ao nosso sofrimento, à nossa angústia. Ele quer tomar parte disso. Aliás, ele já demonstrou tomar parte de tudo isso quando se entregou àquela cruz, quando se deixou ser pendurado no madeiro, lá no Gólgota, lá no Calvário. Ele quer tomar parte disso a fim de amenizar o nosso quadro, amenizar a nossa dor, amenizar a nossa
tristeza, o nosso enxugar as nossas lágrimas e renovar em nós o sentido da existência. Ora, Jesus já havia feito uma pergunta mais longo, usando um fraseado mais longo a Maria. Ora, por que choras? A quem procurais? Portanto, Maria já havia ouvido a voz do Cristo. Entretanto, ela o confunde com um jardineiro. Ela só vai se convencer de que estava diante do Cristo quando ouve o próprio Cristo lhe chamar pelo seu nome, Maria. Ora, somente neste momento, Maria se convence de que quem lhe chama pelo seu nome era aquele a quem ela procurava. Ora, o fato de Jesus chamar Maria pelo seu nome e, consequentemente, despertar no entendimento e na consciência de Maria de que ele realmente era o Cristo ressuscitado, nos coloca diante de uma bela lição. Ora, Jesus chama Maria pelo seu nome, mas de uma forma que é toda dele, de uma forma com a qual nenhuma outra pessoa, e quantas vezes Maria não ouviu alguém lhe chamar pelo seu nome? Entretanto, Jesus chama Maria pelo seu nome, mas de uma forma extremamente singular, porque a plenitude de Maria, tudo aquilo que Maria foi, tudo aquilo que Maria era e tudo aquilo que Maria seria, estava no Cristo, estava em Cristo, estava em Jesus de Nazaré. Ora, Maria se convence de que aquele jardineiro era o Cristo ressurreto, quando ele a chamou pelo seu nome, porque nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser seria capaz de dizer Maria com tanta força, com tanto ímpeto, com tanta segurança, com tanta graça, com tanta bondade e sublimidade como Jesus de Nazaré. Ora, somente o Cristo sabe, e quando Jesus chama Maria de Maria, Jesus toca em sua identidade, e somente ele poderia tocar na identidade de Maria daquela forma, porque somente ele conhecia Maria em sua essência, conhecia Maria em todas as suas perspectivas, conhecia Maria de forma extremamente íntima, profunda, de forma extremamente plena, somente ele. Ora, vejamos o quanto que esse ato de Cristo é rico. Por quê? Porque chamar alguém pelo seu nome parece algo extremamente trivial, algo cotidiano, porém, em Cristo, o cotidiano trivial vem revestido de uma sublimidade, de uma grandeza, que somente quem conhece um pouquinho o Cristo é capaz de perceber, é capaz de notar, é capaz de apreender. Ora, poderia ser somente mais alguém se dirigindo a Maria pelo seu nome, mas não foi assim que se deu. Não era somente mais alguém, era alguém que é capaz
de se dirigir ao indivíduo chamando pelo seu nome, de uma forma toda sublime, de uma forma singular, de uma forma toda especial, porque mais do que qualquer outro ser, somente Ele nos conhece em nossa profundidade. Somente Ele, somente nele, o nosso passado, presente e futuro se encontram desnudados, revelados, se encontram e se apresentam de forma plena. Ora, assim como ele se dirigiu a Maria, ele também se dirige a nós, se dirige a mim, Cláudio, se dirige a você, Paulo, Pedro, José, Marcos, Antônio, Rita, Beatriz, Ana, enfim, seja lá qual for o seu nome, o teu nome, somente Cristo é capaz de pronunciá-lo, é capaz de mencioná-lo com sublimidade e profundidade singulares, de tal modo que ao nos chamar pelo nosso nome, ele amplia a nossa consciência, nosso entendimento sobre as coisas, e onde havia pranto, passa a haver alegria, onde havia desencontro, passa a haver encontro cheio de sentido, onde havia perda, passa a haver reencontro, passa a haver restauração, onde havia angústia, passa a existir paz, onde havia depressão, passa a existir o alívio, onde havia a doença, passa a existir a cura. Enfim, quando Cristo nos chama pelo nosso nome e nós nos voltamos a Ele, identificando como o nosso Redentor, o cenário de nossa existência é invertido, o cenário de nossa vida muda, e a gente, no lugar de um estranho, passa a enxergar aquele que está disposto a nos acolher, a nos abraçar, a nos redimir, a nos fortalecer, a nos encorajar. Ora, é isso que acontece quando Cristo se dirige a nós, colocando-nos diante de toda a nossa identidade, diante de toda a nossa plenitude, e se predispondo a entrar na nossa existência e lhe assegurar, lhe revelar, lhe mostrar um sentido mais profundo de existir. Ora, são essas belas lições, e eu espero que você releia este episódio e reflita em tudo aquilo que Cristo deseja compartilhar em seu coração. Foram apenas essas poucas lições que eu abstraí deste texto para esta nossa reflexão, mas o texto possui muitas outras, e certamente você as descobrirá lendo e relendo este episódio e, consequentemente, fortalecendo a tua fé, fortalecendo a tua alma, fortalecendo o teu espírito por meio de tantas riquezas profundas que Cristo tem a te revelar neste texto. Eu pude aprender estas, certamente você descobrirá outras tantas. Por quê? Porque o Senhor do Evangelho possui uma riqueza infinita, de tal modo que de um episódio apenas ele é capaz de nos colocar diante de um vasto tesouro. Descubra também você outras pedras preciosas que estão presentes neste tesouro, e que a tua alma se alegre como alegre se tornou a alma de Maria, e como alegre se tornou a minha alma quando eu reli este episódio. Que Deus abençoe
a todos vocês. Um forte abraço. Se gostaram desta reflexão, não deixe de dar um joinha aí, um like neste vídeo, e em breve nos encontraremos aqui para outra reflexão. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.